Leon e da Nilce. Claro, vamos... A gente pode botar na velocidade 2. né? Pode ser. Qual? Tu que sabe. Esse. Tá, vamos ver. Gente, é o seguinte, muita gente aqui tá no chat pedindo pra gente falar do Felca. Tem meia hora. Do vídeo que o Felca fez essa semana, um vídeo que, quando eu vi, tava com 23 milhões de views. Então, assim, o Felca não precisa de ninguém pra impulsionar o vídeo dele. Ele mesmo é um acontecimento e ele fez um trabalho de levantamento sobre a adultização de crianças. Eu assisti 50 minutos do vídeo dele. Ele fez uma estrutura do particular para o geral, né, abordando... Ele fez uma coisa assim, começou o vídeo leve, aí foi agravando e os piores casos ele deixou pro final. Numa abordagem que eu ainda não tinha visto na internet, de fato. É muito eu não bem conheci, feito. Eu não conhecia especificamente os casos. A estrutura que ele faz, a forma... Pra mim é um documentário, assim, de verdade. A forma como ele tá contando a história, a forma como ele vai te pegando, porque eu comecei a assistir, tu tava fazendo alguma coisa, né? Daí tu começou a prestar atenção. Sim. E eu fui assim, sabe? Foi Secando, murchando e passando mal. E sim. A coisa, enfim, mas dá play aí. Sim. Que ele mencionou ali no vídeo. Mas eu trabalhei com reportagem. Esse problema da exploração sexual de crianças no Brasil, ele antecede a esse movimento de YouTube, de pais explorando filhos, ou o que ele conta do Kawaii, né? Aquele aplicativo de vídeos curtos que também parece que tem muita coisa bizarra lá. Mas eu trabalhei com reportagem em Goiás e eu vi pessoalmente casos de exploração de crianças. Eu atuei em reportagem cobrindo isso. Então, assim, esse é um problema, é uma questão seríssima no Brasil. Desde sempre. Você tem... Exatamente o que a gente falou. Desde que o pessoal começou a chegar por esses lados, isso já estava existindo e é uma coisa que se luta há muito tempo e provavelmente a gente tem uma luta, principalmente num país, né, subdesenvolvido ainda, enfim, que a gente está tentando, né, fazer com que as pessoas tenham os direitos básicos preservados. Cara, sempre, de novo, o elo sempre vai arrebentar no mais fraco, então se tem alguém que está mais predisposto a ser explorado, são as crianças, então a gente sabe que as coisas já melhoraram, mas a gente ainda tem um caminho muito longo, né? Todo mundo... ninguém pode ser inocente de achar que, nossa, isso é um problema do YouTube. E é uma coisa que as pessoas precisam começar a entender, porque como é muito comum e acontece de várias maneiras, como a gente falou, pela internet, para pegar e botar dentro de casa para ajudar nas coisas da casa, daí adota uma criança para ajudar a virar empregado. A forma como isso acontece que muda, mas isso sempre existiu. Os pais pegar e botar a criança para trabalhar, enfim. Mas a gente precisa entender que a criança é uma responsabilidade de todo mundo. Da sociedade, né? Não é o pai e a mãe que decidem tudo dentro de casa. E principalmente quando a gente está vendo coisa na internet, então, mais ainda. É responsabilidade de todo mundo ter que olhar essas coisas e falar: olha, isso aí vai dar um problema gigantesco, denunciar, avisar, tirar, tentar fazer alguma coisa. Porque é responsabilidade de todo mundo, né? Quando acontece alguma coisa com uma criança e ninguém fez nada, não sei se as pessoas sabem, mas para a criança é vários problemas, né? Claro. É vários problemas. De quem fez, de quem não fez nada, de quem tava ali só junto. Como é que na cabeça da criança vai ser isso, sabe? Imagina tu viver num ambiente que tu não vai conseguir confiar em nada e nem ninguém. E o tipo de problema que isso vai trazer para tua vida, para várias etapas da tua vida, e talvez te acompanhe até o final da tua vida, e isso vai te impossibilitar de ter uma vida plena, enfim. Sim. A gente não precisa ser especialista para entender o básico do que isso traz para a vida de alguém, né? Tem um histórico de exploração infantil no Brasil em vários níveis, tanto de força de trabalho, desse tipo de exploração, se você for por esse lado, quanto também da exploração sexual. Isso é real no Brasil. Antecede a internet. Quero deixar isso muito claro, porque eu vejo muita gente entrando na questão agora como se tivesse alienado no passado. Isso não surgiu agora. O que piorou agora, e acho que o que maximizou, eu acho que o que revela
esse documentário que o Felca publicou, é o impacto da internet no agravamento desse problema. Porque quando você tem essa realidade no Brasil, isso é bem banalizado em algumas regiões, tá, gente? Eu cresci numa bolha, eu não sabia disso até começar a trabalhar na televisão com jornalismo e cobrir violência na TV Record. Eu não sei se você vive nessa bolha. Muitos de nós vivemos nessa bolha. Você viveu nessa bolha também, né? Eu também, né? Minha família, assim, até eu sair da faculdade, até eu começar a trabalhar com televisão e reportagem, eu não tinha ideia de que isso existia. Quando eu fui pra reportagem, eu vi que isso é extremamente comum e parte da vida de muita gente. Tipo assim, eu não sei qual é a sua situação, você pode estar na bolha que eu estava, mas acredite, o Felca não está descobrindo algo novo. É algo que existe. E danifica e prejudica a vida de muitas pessoas. Mas a luz que o Felca está jogando é no impacto que a internet tem para tornar esse problema pior. A internet, do jeito que ela é hoje, desregulada, ela dá armas para os pedófilos, ela dá instrumentos para essas pessoas que vão explorar crianças, de modo que eles ficam quase que invencíveis. E em cima disso, a internet também permite que você forme comunidades de exploração e de crime. Quadrilhas gigantescas que agora não dependem mais da localização. Porque antes até havia grupos localizados. Você podia prender, sei lá, várias pessoas que agiam numa determinada região. Agora, o que a internet faz desarticular uma quadrilha disso é muito mais difícil, né? Porque, de novo, pode estar cada um num canto do país, do mundo. E aí é sempre a história do lobo solitário. É sempre a história do único lá que tinha, sei lá, só saindo do algoritmo P e indo para o algoritmo N, porque o algoritmo P, quando a polícia chega, eles reviram, tipo, computador, e daí acha arquivo, acha histórico. Quem diria, né? E daí é isso, né? Aí acabou, tá resolvido. Agora, no algoritmo N, daí a pessoa entra na casa, daí a pessoa tem uma bandeira, daí ela tem uma foto do cara, daí ela tem um bigode de adesivo para colocar, as pessoas duvidam e ainda falam de lobo solitário. É muito louco, né? É que, eu não sei, é uma inocência que a gente, eu digo como sociedade, né, tenta, sei lá, se esconder para talvez não aceitar que também é sua responsabilidade, sabe? Pô, parece com, cheira como, sabe? Sim. Permitir que essas pessoas não precisem mais estar perto uma das outras e nem se conhecerem pessoalmente. Elas podem ser todas anônimas e elas conseguem ter uma rede de divulgação dos crimes delas e de fortalecimento e de encobertamento dos crimes delas. Eu acho que a internet ela pega e potencializa esse tipo de coisa, porque, primeiro, você tem a expectativa de anonimato. Então a pessoa pode agir sem saber. Obviamente que antes da internet você tinha grupos que conseguiam se formar em torno disso, porém você tinha dados pessoais que tinham risco de ser vazados. A pessoa podia reconhecer o rosto de outra, coisa do tipo. Então aí você criava o desincentivo para essas pessoas se engajarem nesse tipo de coisa. Com a internet você começa a derrubar essa barreira. E em cima disso, a internet facilita para que um mercado extremamente lucrativo seja criado em cima disso. Primeiro, você tem a operação numa zona cinza da lei, que aí entra questões de nomes que foram mencionados, e isso já tinha, isso a gente tem que dar mérito pro poder público, porque ele estava em cima disso antes de você ter essa repercussão toda do vídeo do Felca. Receber meu formato. Isso é uma coisa meio invertida que a gente tem no Brasil. Normalmente a gente tem uma ação da justiça uma vez que algo se torna tema de preocupação pública. Nesse caso, eu já tinha lido isso antes, que você tem um youtuber, o nome é público, você pode pesquisar, tá? Que tá sob investigação por conta desse tipo de exploração. E não é uma exploração que é necessariamente legal no sentido de, deixa eu explicar, que você bate o olho e sabe o que é e o que é ilegal em relação a ela. Mas é uma coisa que, pelo menos por muito tempo, pode operar numa faixa cinza da lei, antes que aquilo chame atenção e, eventualmente, o Ministério Público caia em cima, né? Você tem isso primeiro. E o lucro em si. Eu acho que a linha cinza chegou numa quantidade de 1.000 seguidores, chegou numa quantidade de milhares de visualizações, corta e acabou. Não tem mais essa. Uma dessas coisas acontece de forma institucional, né? É de ciência do YouTube. Você pode ganhar fortunas em cima disso. E aí a gente com dinheiro, entre aspas, limpo, que entra na sua conta e ninguém pode questionar. E a gente não tá falando só dessa adultização do ponto de vista sexual, obviamente que isso tem, mas você pode falar de várias outras coisas. Tem esses famosos vlogs de família aí, alguns que fora do Brasil, inclusive, foram casos de justiça. Os filhos foram tomados dos pais, e o motivo deles terem sido tirados foi a forma como eles eram explorados nesses vídeos de família. A gente ridicularizados, exatamente. Coloca as crianças pra brigar uma com a outra, rinha de filhos, sabe? Umas coisas absurdas. Então tem essa zona, primeiro que você pode dizer. Rinha de filho, olha, realmente, né? Os caras fizeram uma mansão, aí botaram um monte de criança pra fazer aquelas cenas ridículas, horríveis. E agora eu tô descobrindo que tem o outro caso de que eles fizeram rinha de filho. Os caras deu muitos filhos.
Meu Deus do céu. Queria saber quem são esses pais que largam na casa desse tal do Ítalo aí. Pra onde eles foram? Eles foram trabalhar? Não tinha uma creche. Não é possível. Essa zona cinza, até o Ministério Público, o Poder Público se atentar, você já gerou uma quantidade de dinheiro absurda aí, dinheiro totalmente legal, do ponto de vista de como ele foi adquirido. Mas, em cima disso, você tem uma facilitação na internet também, para você ter acesso ao dinheiro que não é limpo. A prática que é claramente um crime, tá? Não é aquilo que vai ter investigação do Ministério Público, é aquela coisa que, uma vez vem à tona... É polícia, é prisão, é cadeia. É polícia e prisão. Você sabe que eu tô falando aqui, eu não preciso repetir esse termo, até porque pode, inclusive, atrapalhar na divulgação desse vídeo aqui, porque o YouTube não gosta que ele seja mencionado. Mas, parênteses, não gosta que ele seja mencionado, mas, ao mesmo tempo, não existem ferramentas claras para que se combata isso de forma eficiente, porque as pessoas também não falam, os criminosos também não usam o termo. Usam um monte de código e acabam fazendo a coisa piorada, entendeu? Você meio que instrumentaliza quando você também... Isso aí é maluquice, né? Porque o pessoal do algoritmo N também usa um monte de emoji, o pessoal usa copo de leite, eles usavam outros emojis também, eles usavam emoji de uma outra rede social também, que não era o emoji de uma outra rede social, era um bichinho específico que era o símbolo de uma outra rede social, e os caras passaram a usar isso como código para se encontrar, para dizer que era uma determinada coisa, e daí eles já entendem que eles também são tudo a mesma coisa. Muito, muito estranho. Também cria um tabu em cima do negócio. E onde que essas coisas podem ser monetizadas, tá? Você tem esses grupos fechados que acontecem em várias redes agora, porque principalmente em aplicativos de chat, de conversa, você tem a capacidade de criar essas coisas que são secretas, né? Que são partes do que a gente chama da Dark Web, mas no sentido técnico do negócio, porque o nome Dark Web tem uma conotação negativa, porque a galera imagina que é um negócio ali de submundo e tal. Dark Web é basicamente a internet que não está indexada, tá? No sentido de, ela não vai aparecer na sua pesquisa do Google, a não ser que você tenha o acesso de alguma forma, normalmente em forma de um link ou de outra coisa, que você possa copiar e colar em algum lugar, ou de um grupo pro qual você foi convidado em um desses diversos aplicativos de conversa e tal, você não vai ter acesso àquilo, tá? No sentido de, eles usam essa falta de indexação, a falta de publicização de todas essas coisas para poder divulgar essa informação lá dentro e usam formas de pagamento alternativas ou mesmo de dentro do próprio serviço de mensagem para poder vender o serviço. Que é isso também, né? Que olha só que loucura. Aí o Instagram tem esse algoritmo que faz tudo isso. Aí eles estão divulgando ali no chat, se não for o grupo do WhatsApp, vai ser o grupo do Telegram. Uhum. Todos eles têm o pagamento, né, dentro do aplicativo deles. Então eles estão usando todo o ecossistema para se encontrar, para criar comunidade, para vender, para tudo. Aí vai questionar alguma coisa do pagamento, não dá porque é segurança do usuário. Aí tu vai questionar alguma coisa das conversas, não dá porque é segurança do isso usuário. Isso para mim é muito bizarro, né? Com todas as possibilidades reais que a gente tem de rastrear as coisas hoje na internet. Eu não entendo exatamente se tu não é um predador, se tu não é uma pessoa, enfim, eu não entendo qual que é como é que eu posso dizer? O interesse, sabe, de defender esse tipo de coisa. Porque, ok, óbvio que, sei lá, se a gente pensar numa situação de uma ditadura, né? Isso pode, as tuas informações ali, a questão tu pode ser investigado, perseguido quanto a isso, mas num país como a gente vive hoje, numa situação atual, eu não entendo, sabe? O que eu quero dizer? Não, e assim, por questão de privacidade por privacidade, o Pix é muito, sei lá, é muito mais seguro, é muito mais, tuas informações não estão circulando pelo planeta, né? Qualquer coisa que você fizer e pagar e comprar e vender e qualquer coisa do tipo por qualquer outro aplicativo, quem é que te garante que ele não está vendendo a tua informação se volta e meia vaza a informação de que venderam os dados das pessoas? Sabe? É uma privacidade que na verdade não existe porque eles estão sempre compartilhando as informações entre as próprias empresas deles para empresas que eles vão criar e de vez em quando eles ainda vendem para outras. E de vez em quando eles inclusive compram de outras empresas informação. Vender o produto. Mas o que o Felca mostra no vídeo dele é como nem precisa dessa camada de proteção, não precisa estar na Dark Web, tá acontecendo no Instagram.
Tá acontecendo no YouTube, tá acontecendo no Twitter, tá acontecendo em qualquer rede aberta para qualquer pessoa. Exato, e aí que tá o ponto em que essa conclusão da... Meu Deus, nossa, que loucura, pode tudo. Só que daí a gente vai ver isso tá acontecendo debaixo dos nossos olhos, de fato, assim, que, né? Na verdade, não é o mesmo método do que a da Deep Web ou Dark Web, que é tu tá ali, só que só consegue ver quem tem o código para entrar, quem consegue acessar, Sim. quem consegue entrar no determinado lugar lá, porque não tá anexado na internet. Segue sendo, na verdade, aquilo, né? Porque só vai entender aquele comentário quem souber daquilo ali. Quem não sabe... Só que ainda a questão da Deep Web e tal é num outro espaço, né? Ali tu tá no espaço comum. Entendeu? Não, sim, mas eu digo, tipo, no espaço normal da internet, que, tipo, só não tá, ela só não vai aparecer na resposta do Google. Mas Sim. se tu tiver o endereço, Sim. tu cai lá. E Sim. agora não é mais o endereço, né? É o É o algoritmo. link. Não, e o link também, né? É. Não deixa de ser a mesma coisa, na verdade, porque até a Nilce ou o Leão estavam falando, tu tem o link, tu vai entrar no grupo, tu tem o link, tu vai ter acesso. Então, na verdade... A gente tem que chegar. Pela falta de regulamentação dessas redes e como essas big techs atuam no Brasil, essas coisas podem até ser feitas, em grande parte, a céu aberto. E aqui eu quero voltar em um outro tema que a gente já discutiu nessa live aqui, que deve virar corte pro canal também, que é sobre aquele tema que o Facebook foi processado, tá? Na Califórnia, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui, por ter coletado informação sobre ciclo menstrual de um aplicativo. Ou seja, as pessoas usavam o aplicativo, agora o Facebook tem para poder vender publicidade para você e adição a todas as informações que eles usam no algoritmo para determinar... É o teu aplicativo. Certamente é Certamente é o Flow. Certamente. Qual a publicidade que mais aumentar a chance de você comprar alguma coisa no site deles, né? Em adição a todas as informações, ele tem também informação sobre ciclo menstrual. Informação sobre os hormônios do seu corpo. E o Facebook perdeu. Como tu te comporta... Quer dizer que, por conclusão do Júlio, o Facebook... na fase desse hormonal que tu tá, né? Sim. Porque é exatamente isso, que quem já usou o Flow, tem outros também, vários. É isso que ele te fala, olha, tu tem mais tendência a ter dor de cabeça no início do teu fluxo, tem mais tendência a se sentir animada, e nananã, a se sentir deprimida, a ter dor aqui, a nananã. E tu lembra que eu te falei que no aplicativo era meio ruim porque não dava para ver algumas coisas em específico que eu acho que seria interessante pra eu poder ver, por exemplo, sim, é porque o Flow tu pode compartilhar com o teu parceiro, tua parceira, para justamente a pessoa receber informações sutis, né? Tipo, olha, tá entrando na TPM. Pode ser que hoje pode ser que ela esteja com mais dor de cabeça, ou mais cansadinha, ou pode ser que esteja um pouco mais alegre, mais animado, com mais disposição, mais, sei lá, tem umas carinhas, né, em específico. Só que não é assim que funciona. Os avisos que ele dá não são esses avisos assim. É um aviso mais, por exemplo, eu não lembro se tem o aviso de período fértil. Eu acho que acho que deve ter. Para quem não tá ali, se tem ou não. São informações mais genéricas, mas eu entendi que aquilo ali não era passado para outra pessoa por privacidade. Claro. Por tipo assim, uma coisa íntima da pessoa, talvez a pessoa não queira. Até para proteção da pessoa, né? Daqui a pouco o teu parceiro te obriga a compartilhar, porque ele quer saber quanto que tu vai estar no período fértil, porque ele quer que tu engravide, tu não quer, e daí, sei lá, tá. Mas assim, aparentemente agora... Não, tu não tá criando um caos. Não, eu digo... aparentemente tem como saber, né? Tem como saber. Quem mexe com isso é só tu encontrar onde que tá vazando esses dados, por exemplo. Tanto é que eles compraram esse banco de informação, né? E, de novo, não sei se isso pode acontecer, né? Tanto é que eles estão sendo processados. Exato. Mas, aparentemente, eu, por exemplo, se foi esse aplicativo, né? A gente não sabe se foi esse, supostamente, mas um desses tipos de aplicativos as pessoas estão usando para a mesma finalidade que a gente quer, ficar sabendo um do outro, o Facebook sabe mais do que eu, por exemplo. Com certeza. Do que a gente que estava afim de trocar essa informação, a empresa sabe mais. E mais ainda para quem eles vender depois, né? De fato estava coletando essa informação. Mas por que a gente sabe disso? Por que ele foi processado? Porque existe uma lei na Califórnia de privacidade que proíbe isso. Tem regulação na Califórnia. E por isso foi flagrado.
quando a gente fala em regulação de rede social e de internet no Brasil, sempre há um pânico moral, porque as pessoas não entendem do que se está falando e por que se está falando. Geralmente quem fala de regulação, e nós falamos de regulação, essas pessoas, nós inclusive, somos atacados e acusados de autoritarismo, de querer censurar, de querer tirar a liberdade, e em nenhum momento, em nenhuma fração disso, regulação quer dizer isso. Regulação quer dizer instrumentalizar a justiça e a sociedade para lidar com os danos, criar regras para que as empresas que viabilizam esse tipo de prática e crime sejam responsabilizadas. Por quê? Eu vi o Bruno falando no chat. As empresas, as Big Techs são omissas. Elas não são omissas. Elas são ativas no impulsionamento desse conteúdo. É pior ainda. Mas eu acho que, além disso, não é nem dizer assim, não é que vai perder liberdade. Não, gente. Tem algumas pessoas que vão perder a liberdade, sim. Eu acho que a gente já tem que começar a falar que, assim, tem coisa que infelizmente não vai dar para acontecer, não vai poder ser permitido. Assim e como sim, essas pessoas em qualquer sociedade, né? A gente sabe que não dá para fazer tudo que tu tem na cabeça. Não tem liberdade para sair de casa pelado, para tu ir trabalhar, para tu ir no supermercado, para tu ir fazer qualquer outra coisa. Tem um monte de coisa que a gente não tem liberdade de fazer. E tanto não tem liberdade por questões de lei, assim como por questões sociais, entendeu? Sim. E daí parece que na internet virou um lugar que não existe nada disso. Não, eu dei esse exemplo assim aleatório, não, que é uma coisa bem... Eu digo que não existe nada disso, que não se pode falar sobre o que é socialmente aceito, porque eu não estou dizendo que, claro, a gente precisa de mudança, inclusive em coisas que não são socialmente aceitas, e enfim, Sim. Mas eu estou dizendo assim, tem certas coisas que não é uma criança que vai ter discernimento, principalmente se os pais estão sendo omissos, do que pode ou não ter essa liberdade, porque ela não tem eu não estou nem falando do que é crime e o que não é, porque ela não tem nem a capacidade, é aquilo, teu cérebro ainda não está completamente formado, sabe? Tu não é capaz de entender o que isso pode trazer para a tua vida, inclusive. Eu acho que as pessoas precisam entender que quando elas estão pedindo mais liberdade para algumas coisas, a única pessoa que está ganhando liberdade é o cara do algoritmo do P, é o cara do algoritmo do N, é o cara do algoritmo do QQQ e acabou. E às vezes talvez a pessoa não esteja percebendo que ela está defendendo uma liberdade que não é nem a liberdade dela, ela nem usa essa liberdade e ela tá com medo que aconteça alguma coisa que nunca nem passou por perto dela. Eu acho que não é nem tá com medo, de verdade, assim, daí volta pro que a gente falou no início da live. Tu tá repetindo um discurso que tu nem sabe muito bem o porquê que tu tá repetindo, mas não falou em liberdade. A gente sabe que liberdade é uma coisa muito importante, então eu vou bater contra, entendeu? Mas que se na verdade tu parar para pensar um pouquinho, e de verdade, eu acho que falta muitas vezes a gente parar para pensar. A gente recebe muita informação o tempo inteiro jogada na nossa cara. É muito mais fácil, e assim, pensar, reunir os fatos, chegar a uma conclusão com base numa coisa que tu acredita, com base em todos os fatos que tu conseguiu averiguar, dá muito trabalho. É muito mais fácil, principalmente numa situação em que a informação tá caindo às pencas em todos os lados, e tu vai querer juntar os fatos, tentar entender ali, fazer a interpretação, ou tu vai pegar fulaninho costuma falar algo que eu concordo em pedaços, então ele tá dando essa conclusão aqui que me parece tão cheia de conhecimento, que eu vou só repetir o que essa pessoa tá falando, entendeu? Eu acho que a gente precisa ser mais crítico, sabe? Com o que a gente tá ouvindo, com o que a gente tá repetindo, assim, é muito mais fácil tu cair nesse lugar comum de, fulano sempre fala algo que eu gosto de ouvir, então eu vou repetir, sabe? A gente precisa entender claramente a realidade, e foi isso que o Felca foi brilhante em mostrar. Ao criar uma conta do zero e mostrar que em 5 minutos ele entra num fluxo de algoritmo que vai projetar para ele toda aquela informação, todo aquele conteúdo bizarro que vulnerabiliza crianças, quando ele mostrou isso, ele mostrou que sim, a internet está impulsionando esse conteúdo.
ela tá lucrando com isso. E por que ela faz isso? Porque ela lucra com esse conteúdo. Porque ela quer manter essas pessoas engajadas ali, consumindo propaganda, consumindo anúncio. Então ela utiliza do crime, da exploração dessas crianças, velada ou não, e ela vai entregar esse conteúdo para esses criminosos, para as pessoas que exploram crianças, para que eles fiquem na plataforma, para que eles fiquem na rede. É isso. Não tem como passar pano para isso. É exatamente isso. E o vídeo do Felca bombou. Alcançou 23 milhões de pessoas, acho que em 3 dias, se eu não me engano. E você vê muita gente... E isso também, né? Isso é uma coisa, assim... Estamos aqui para proteger as crianças, né? Mas para isso, eu acredito que tem que ter uma regulamentação. Não adianta ficar levantando a mão e dizendo, ó, vi uma coisa errada ali. Aí levanta o outro, ó, vi outra coisa errada ali. Porque daí a gente vai virar fiscal, né? Aí a gente vai começar a se policiar na rua. Não acho que essa seja a solução. Acho que tem que regulamentar. E a rede social tem que ter algum tipo de resposta nisso, até porque ela é a que mais... responsabilidade nisso, né? Não, eu acho que ela tem que ter uma postura, ela tem que dar uma resposta sempre, e aí se ela não der resposta, a gente vai ter que começar a conviver com a possibilidade de, inclusive, ficar sem isso um tempo, até que elas comecem a se mexer. Mas, até me perdi, deixa eu voltar aqui no que a Nilce falou. E o vídeo do Felca bombou. Alcançou 23 milhões de pessoas, acho que em 3... Isso, alcançou 23 milhões de pessoas, agora já deve estar com quase 30, né? Tava com quase 30 já. Acho que ali no Jornal Nacional eles já falaram em quase 30 milhões. E isso só me mostra também como a gente tá, tipo assim... se tem um assunto que atualmente preocupa as pessoas nos últimos 10 anos, é as crianças, né? É impressionante como existe uma onda de preocupação com as crianças, mas não é isso que eu vejo no dia a dia. De fato. É só um discurso que vem há um tempo sendo alimentado de precisamos proteger as nossas crianças, olha o que estão fazendo com as nossas crianças. E daí, quando a gente está falando de fato sobre proteger as nossas crianças, a gente está sendo taxado como censurador. É o ditador, é o autoritarismo, porque vão tirar a liberdade. Censurador existe, né? Falei 3 dias, se eu não me engano. E você vê muita gente surfando nisso agora. Muitos políticos, eu vi, falando, nossa, olha aqui o que o Felca fez e tal. Só que são políticos que, quando você fala em vamos resolver esse problema, eles atacam a resolução do problema. Eles estão usando isso para gerar pânico moral. E o que a gente gostaria era que isso usasse para virar ferramenta de combate a isso. Você tá vendo gente que está criando pânico moral, explorando isso sem nenhum movimento, sem nenhuma atitude de vamos combater isso aqui eficientemente de fato. Como que se combate isso, gente? Chamando a responsabilidade quem ganha dinheiro com isso. E o primeiro passo são as Big Techs. É por isso que não existe outro caminho para o qual o vídeo do Felca poderia conduzir que não a discussão de regulamentação das redes. Exatamente. Porque é só assim que você combate aquilo que ele denunciou. Se você for pegar caso a caso, os youtubers que ele denunciou e que entrou com processo, eu acredito que a justiça vai freá-los. Mas sabe o que vai acontecer? Vão surgir outros. A gente fica nesse jogo. Né? Tem muitos outros menores que talvez sejam tão ou mais bizarros, só que um Felca não descobriu para ir mostrar, gente, olha isso, que coisa absurda. Mas se o algoritmo deles consegue identificar esse conteúdo e entregar para as pessoas, será que ele não consegue identificar todos esses conteúdos que vão ser entregues para essas pessoas? E aí ele não consegue somar a quantidade de visualização que isso aí está dando para a gente entender... Olha, gente... O tamanho desse problema? Em um mês, a gente está tendo uma quantidade X de vídeos sendo postado por hora e a gente tem uma quantidade de X visualizações por hora nisso. E daí pronto, a gente descobre qual que é, mas eu acho que, assim, não vai acontecer isso, né? No fim das contas, é uma coisa que as redes sociais poderiam trabalhar alinhados com as autoridades, né, de uma forma de prevenir e acabar com esse tipo de conteúdo e exploração nas redes sociais, mas vira uma questão que a rede social está se protegendo, os políticos acabam, em sua maioria, tentando proteger essas empresas e, na real, as pobres das criancinhas estão lá largadas à própria sorte. Até porque, né? Se não é um influenciador que é sempre descredibilizado, e eu não estou falando da situação do Felca, mas do influenciador, porque a gente sabe, a gente conversa muito sobre isso, eu já falei, influenciador é uma palavra, um termo que eu, como influenciador, tenho um ranço, assim, muito por isso tudo que se tornou.
E a gente está na mão de quem, no fim das contas, de fazer justiça? Sim. Mas eu ainda acho que o que acontece depois é que vai virar aquele lugar que as pessoas não querem estar. Ou que as pessoas pegam um certo ranço de estar, tipo assim, não vou entrar aqui, aí surge uma outra coisa pequenininha ali, uma outra rede social qualquer, aí vai um monte de jovem para lá e ninguém entende por quê. Claro. E ninguém entende por quê. Por quê? Porque só tá eles lá, não tá acontecendo nada, mais uma dessas coisas, sim. Não vai virar a matéria notícia no Jornal Nacional. Mas era só manter o ambiente legal, né? Era só fazer aquele jogo de Whack-A-Mole, o jogo da topeira, sabe? Parece que a solução das pessoas, toda vez que a gente mostra o problema, que existe há muito tempo na internet com as redes sociais, isso não é coisa de hoje, é que as pessoas acham que a gente vai conseguir resolver isso jogando o jogo da topeira. O jogo da topeira, o Whack-A-Mole, aquele que... Levanta um, você dá uma retada. Você sabe que tem no parque, você tem que bater toda hora que levanta. Eles querem que a gente resolva desse jeito, e esse jeito não resolve. Você vai bater numa topeira, a outra vai surgir em outro buraco. O negócio que você tem que fazer é tampar o buraco. Você tampar o buraco existe com a regulação das redes. Exatamente. Não tem como. Essa é a galera que tá ganhando dinheiro pesado com isso. Quando a gente fala desse pessoal ganhando dinheiro com AdSense do YouTube, e esse youtuber teve um youtuber principal que foi citado aí, tá? Vê lá o vídeo, você vai saber quem que é. Isso eu já tinha lido sobre o início do processo contra ele há muito tempo, tá? O Ministério Público não tá dormindo nesse sentido. Essa pessoa ganhou dinheiro com a AdSense do YouTube fazendo essas coisas. Só que o AdSense do YouTube, você tem que lembrar, é 55% pro criador. O Ministério Público não tá dormindo, mas tá dando uma cochilada, né? Porque faz tempo que esse papo tá aí. E aparentemente foi pelo Tigrinho, né? Como a gente viu no vídeo do negócio do UOL, ele perdeu as contas por causa de Tiger. Não era por causa 45% do que tava fazendo com aquelas crianças em vídeo. O Google também ganhou. O Google faturou muita grana com exploração de menor. Agora, como que você quer que... Mas vamos lá. Aí, quando a gente vai... Ganha mais do que isso, né? Porque ele ganha enquanto esse conteúdo está sendo produzido. Aí acontece uma polêmica dessa, ele ganha com todo mais conteúdo que é produzido e que tu só consegue encontrar e buscar no Google, porque até pouco tempo a Google pagava empresa de telefone ou navegador para ser prioritário, porque daí tu só consegue pesquisar lá por ele. Então, assim, às vezes tu não tem nem escolha, né? Porque para tu pesquisar por outra coisa que não seja Google, tu tem que entender, trocar o negócio de buscador automático por, sei lá, Bing, né? Aí tem os portais de notícia, aí ele tem a aba notícia, daí ele tem a aba de vídeos, aí ele tem as fotos sobre as coisas. Deve ser muito... bom, a gente é muito pobre, né, perto disso. Realmente. Aí falar de um processo, o youtuber é processado. Tem que ser. Mas ele... Acabou a bateria? Acho que sim. Ah, não, peraí. Acabou a bateria? A gente vai ter que trocar. Foi onde que a pessoa ganhou dinheiro. Então, assim... Será que isso aqui tem bateria? Aí, vê. Solta o som, DJ. Obviamente, tem que ter alguma estrutura institucional para frear também essas big techs. Para regulamentar, gente, não é frear, é tipo assim, você tá lucrando com isso, você tem responsabilidade, você não pode simplesmente pegar dinheiro ilimitado e vender o seu algoritmo aqui limitadamente sem arcar com consequência do dano que você tá causando. É responsabilidade. E qualquer prestador de serviço de qualquer área, ele arca com responsabilidade, ele tem responsabilidade. A Big Tech tem que ter também. O leite é regulado, o leite que você toma é regulado, a carne que você come é regulada, a água que você bebe é regulada, a roupa que você veste é regulada. Ah, tá. Agora foi. Todas as indústrias são reguladas. A Big Tech é uma indústria, ela precisa ser regulada. E você vai ver políticos falando, nossa, que maravilha o que o Felca fez, que horror, ele trouxe luz para um problema. Eles não querem saber que existe, eles sabem. E mais do que isso, quando chegou a hora de tentar resolver, eles disseram, não vamos resolver, porque isso me atinge de alguma forma também. Então vamos abrir os olhos. Atinge os meus interesses, né? No PL da fake news, por exemplo... Foi uma dessas coisas que eles fizeram, né? Eles sabem que está acontecendo, mas não é que o interesse deles seja nesse conteúdo em específico. Alguns, sinceramente, eu até acho que tenham algum tipo de interesse ou de negócio que envolva esse tipo de coisa. Mas o interesse deles é, se eu fizer qualquer coisa nisso, eu não vou poder postar e falar o que eu posto e falo, né? Óbvio, gente, nunca é de graça essa defesa desses interesses, essas... Não pode
de regular as Big Techs. Por quê? Porque alguma coisa errada eles estão fazendo com as Big Techs e eles também não querem ser censurados por isso. Não estou dizendo que é o mesmo crime. Imagina regular uma empresa bilionária estrangeira que quer agir no nosso país. É absurdo. Quem pode sugerir uma coisa dessa? Não, é. Então, assim... Imagina se tem alguém que facilita, porque daí não precisa nem ter um escritório aqui, né? Qualquer coisa que acontecer de processo, inclusive dessas coisas... Eu fecho as portas, vou embora e digo, agora é só lá na Califórnia, se virem. E as pessoas têm coragem de defender. É muito louco isso, porque... uma atitude que a própria empresa não deixa... o próprio país onde essa empresa tem sede não deixa outras empresas de outros países terem. Não. Mas aí no dos outros, né? Eu fui cobrada para falar do vídeo do Felca, e a gente está falando desse problema há muito tempo. Antes do vídeo do Felca viralizar, a gente está apontando a necessidade de que as Big Techs sejam responsabilizadas pelo... Isso é verdade, tá? No dia que o YouTube me mandou banner dizendo que os influenciadores iam perder, eu fui lá e fiz vídeo falando, mostrei o textinho ali, porque tudo que eles podem fazer para parecer que eles são legais, olha como a gente é inclusivo, como a gente tá querendo um futuro melhor, tudo eles estão fazendo. O que me assusta é que tem esses momentos que eles mentem assim, tipo, na cara dura e depois eles pedem desculpa. Como se eles não tivessem interesse. É tipo o Instagram falando que estão combatendo, que estão cientes. Como se eles não tivessem os interesses deles, entende? Como se a pessoa que redigiu, ou que digitou, escreveu, ou que gravou, qualquer coisa do tipo, como se aquela pessoa ali representasse todos os interesses da empresa. Como se essa pessoa não fosse uma coisa completamente à parte de toda a empresa, e os interesses da empresa, eles seguem. E aquela ali só está responsável por mandar uma nota por isso para o público. A gente está falando disso. Que não e a gente é acusado. Nada. A gente é acusado por pessoas que eu vi hoje exaltando o vídeo do Felca. A gente é acusado de autoritarismo. Deixa eu te falar, entenda isso. A gente está jogando aqui, ó. A gente não precisa citar o nome. A gente não quer, sabe? Não é um probleminha que a gente quer resolver. A gente quer resolver o problema todo. É isso, é uma forma mais sistêmica de ação. E eu fico assim, eu fico feliz da repercussão. De verdade, eu fico muito feliz. Mas eu fico também porque ele teve em que dúvida. pegar Será que vai não chegar... precisa pausar um assunto mais sensível, tipo assim, tá bom, a gente tá falando de tudo isso, vocês não estão dando bola, então vamos pegar as criancinhas para ver se daí vocês entendem. Sim. E mesmo assim, vai ter gente, como já tem, defendendo que isso é um absurdo, que é censura, que não sei o quê. Então, né? A esse ponto? Será que toda essa comoção, será que todo o impacto desse vídeo de 23 milhões de pessoas que assistiram e ficaram impactadas, será que vai chegar ao que a gente quer que chegue? Que é uma medida prática? Ou vai ficar só no pânico moral da galera que acha que tá surfando uma onda, sabe? Olha aqui, na hora de votar, não vota pra regular. Na hora de criar o pânico, tá lá criando. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos pras coisas, sabe? A gente não cair no papinho de quem explora a situação. Porque pra mim, assim, de verdade, imagina. É tão pouca moral quanto criminoso. Você ter o poder de agir e explorar a situação. Igual das ganhar popularidade. Quanto tempo? E o que você tá fazendo ali? Muito mais de um mês. Todo mundo fala e políticos que foram abertamente contra regular Big Tech. Os mesmos políticos. Você tá a favor de regular Big Tech agora? Porque é disso que a gente precisa pra combater esse problema. Se não, o Ministério Público vai prender um aqui, vai tirar um filho de uma mãe ali e vai ter uma enxurrada de outros ocupando o mesmo espaço. Porque a clientela vai estar ali e o sistema para atender essa clientela está mantido. O algoritmo vai continuar funcionando se não houver uma intervenção, se não houver algo que o faça funcionar de outro jeito. Se você for político e tá repercutindo isso, se você estiver revoltado com isso, com essas informações, vamos falar, essa revolta é pro povo. Pra você é a solução, tá? O seu trabalho é propor a solução. Então você pegue, por favor, junto com o seu tweet, falando do absurdo, fala assim, então isso tem que ser feito. Nossa. E assim, eu apanhei demais de gente chamando a gente de autoritário por pedir isso, sabe? A preocupação é essa, a gente vê isso acontecendo. E não só isso. Só que bom, sabe? Que as pessoas abram os olhos e entendam que existe uma causa real. Tá, gente, vamos lembrar que você está reclamando de autoritarismo, existe autoritarismo corporativo também, tá? Existe um corporativismo, você pode chegar num futuro distópico de 1974, mas você pode chegar no de Cyberpunk 2077 também, que corporação manda em tudo. Mas tem uma diferença, pelo menos a gente está no estado que mal ainda tem que responder o interesse da população. A população ainda tem a capacidade de mover alguma coisa. O lugar que é mandado por corporações, ninguém tem poder de nada. Elas decidem tudo. Exato. A gente não quer... Mas será que a gente já não tá vivendo aí no famoso, que agora eu tô vendo um monte de gente falando tecnofeudalismo? E aí a gente está realmente vivendo à mercê do que essas empresas todas lugar que tu viva, as coisas estão num ponto mais agressivo ou menos. E a gente ainda está discutindo
enfim. Porque, assim, sinceramente, vai botar esse tipo de situação daqui 5 anos. Aí o problema não é mais criança, porque consegue fazer em IA. Aí, né, daí deu, né? Esse nível de futuro distópico para nenhum país do mundo. Muito menos para o Brasil. Então, tipo assim, se esse nível de não regulamentar os caras, tá caminhando a gente nessa direção. Porque são corporações que estão entre as maiores do mundo em valor de mercado. Com poder imenso de controle, de vigilância. E eles estão, exatamente, não só o dinheiro, mas eles estão em todas as áreas. Não é uma empresa, não é uma petroleira, né? Que se você não tem carro, você não usa, né? Não, você vai usar pra tudo. Tipo, não é uma petroleira, tem um controle, um nível grande de controle sobre a sua vida, dependendo do tamanho dela, de como ela é importante no país. Mas, tipo assim, não é aquela empresa que tá coletando, como a gente mostrou aqui no Facebook, a informação sobre o seu ciclo menstrual. Não é aquela empresa, como a gente mostrou aqui, falou no outro post também, que tá várias vezes por minuto, algo do tipo, coletando a localização do seu smartphone pra saber onde você tá. São empresas, essas big techs, que têm um controle sobre uma quantidade absurda de áreas da sua vida. Sabem todos os detalhes sobre você. A gente tá falando aqui de meta, a gente tá falando de Google, tá? A meta do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. O que você já postou da sua vida nesses aplicativos? Tanta coisa que ela sabe. A gente tá falando aqui do Google, que é do Google Maps, do Gmail, do Google, sistema de busca. Então, tipo assim, são empresas que têm uma quantidade de poder absurda sobre a sua vida. A única coisa que pode ser ainda mais poder, né? Deixando de forma realista, que elas façam o que elas querem fazer. Sim, imagina tu acordar todo dia e ainda sair pra defender que eles possam mais. A única coisa. Porque eles têm pouco dinheiro e pouca liberdade. Todo mundo morre de amores pro Estado crescer a mão dele em todas as áreas da sua vida. Só que é o seguinte, se não tiver ele, só tem essas big techs imparáveis. E que são obscuras, né? O Estado ainda você consegue cobrar com transparência, no Estado democrático, pelo menos. Certo nível, sim. Você consegue exigir transparência, você consegue influenciar com o poder de decisão de voto. E é sempre bom lembrar que se a gente tá achando ruim, né, agora, sempre dá pra piorar, né? Ah, com certeza. O próximo a sentar na cadeira pode ser sempre pior. Então, se tem gente achando ruim agora Elon Musk e a galera tá defendendo liberdade, por exemplo, agora a galera tá achando ruim sei lá, o Zuckerberg, como é que é o nome da Microsoft? Que ia fazer o casamento lá em Veneza, né? Não, aquele não é o da Microsoft, aquele é o da Amazon. Tu tá pensando no Jeff Bezos. Bezos. Qualquer um deles. Amanhã ou depois essa gente tá defendendo. Vai fazendo. Eles é que são chatos, tem que dar liberdade para eles fazer. Amanhã sento um pior ainda lá, depois de tudo isso, eles olham assim, bom, se até aqui conseguimos... Exatamente. Exatamente. Você não sabe o que é decidido lá no conselho, não, meu amigo. E é lucro, em nome do lucro. Eles farão tudo em nome do lucro. Não existe nenhum pudor de explorar seu filho, de expor sua vida, de destruir sua vida se eles quiserem. Não tem pudor em nome do lucro. Exato, você só vê essas empresas agirem quando tem custo pro bolso. A gente viu eles começarem a tirar... A gente viu aquele momento que o YouTube começou a pegar pesado em conteúdo que promovia terrorismo. Você lembra que já teve esses vários adpocalypse no YouTube, que alguém desvendou algum conteúdo absurdo que estava sendo promovido com propaganda e o Google teve que correr pra jogar um pano molhado em cima de tudo e tirar as coisas do site, por favor, não olha aqui e tal. Teve uma época que foi de terrorismo, que a galera começou a ver conteúdo em vídeo de terrorismo. O YouTube tem uma posição, e a gente tá criticando aqui a plataforma da página, depende pra nossa vida, tá? Não tô sendo hipócrita, não. Porque tudo isso que for fazer contra o Google atinge a nossa vida também, eu tô falando, por favor, faça. O YouTube veio correndo pra tentar resolver isso. Tirar essas propagandas, começou a filtrar melhor as propagandas e a promoção desses vídeos de terrorismo e coisas tipo, umas coisas absurdas que aconteciam. Isso só aconteceu porque alguém divulgou isso, a imprensa repercutiu, e os anunciantes começaram a bater na porta do Google. E o Google começou a temer perder dinheiro de anunciante. Quando começou a doer no bolso, aí tomou uma atitude. Sim, porque se imagina um processo para tirar a multa que eles vão pagar, se for muito alta, que seja 1 milhão. Não é nada. Nada. Obviamente, o Google teria condição de saber que isso estava acontecendo no site? Obviamente. Você pode pagar pelo menos um escritório de pessoas para ficar monitorando se não tem nenhuma coisa que está sendo promovida no site de forma absurda, pelo menos uma coisa absurda promovida no site junto com propagandas dos seus anunciantes, tá? Você pode fazer isso. Eles fizeram? Não, porque eles estão coletando dinheiro. Vocês não estão entendendo. Essas empresas não têm consciência moral nenhuma. É zero. É lucro, né? Eu vou deixar bem claro. A gente se relaciona com essas empresas o tempo inteiro. A gente sabe como funciona. Se você tem alguma expectativa de que algum lucro vai ser sacrificado por alguma coisa, não vai ser. Gente, usaram a imagem nossa para golpe de inteligência usaram inteligência artificial e a nossa imagem para dar golpe. A gente avisou, alertou. Da primeira vez até que tiraram rápido. Depois... O negócio o Facebook, para você tirar um conteúdo de lá, é quase impossível. Você tem que conhecer alguém lá de dentro. É assim que a gente já conseguiu tirar conteúdo. É alguém que conhece a gente, ou alguém que conhece a gente, que conhece alguém lá dentro, que vai colocar em contato. Se você fizer pelas ferramentas de denúncia... Se você for uma pessoa ali tentando... Esqueça. Porque a gente já tentou fazer por essa via também. A gente, inclusive, pediu pra galera denunciar, dos nossos inscritos. Imagina o volume de gente, muita gente. Foi muita gente. Com certeza ficou lá entre as coisas mais denunciadas. Tiraram o conteúdo do ar? Não. Então, assim... Principalmente essas coisas de venda, né?
Essas coisas de venda, eles não vão tirar nada quando eles ganham 15 vezes em cima, né? Mas tu pensa, tipo, eu já te mostrei várias vezes que eu tava jogando um joguinho, e daí quando tu vê, tá o Neymar lá. O Neymar e a Bruna Marquezine numa novela de Não é dublagem. nem, não digo nem, eu tô dizendo a coisa mais, tipo assim, é o Neymar falando, cara, isso aqui é muito bom. A Larissa Manoela falando de uma promoção da Farm. De mala, não era? Era da Farm. Sim. Tu ganhava de graça a mala e tal. Sim. Tipo, sim. Cara. Por quê? Porque você não tem. É tudo assim, vai da vontade, vai de você querer, tá vendo? Vai deles irem com a sua cara. Se é na Califórnia, por exemplo, não tem isso. É lei, é regulado. Na Califórnia, pelo menos, é uma lei de privacidade. Nesse caso. Agora, é isso que a gente precisa ter regulação, para que todo mundo entenda as regras do jogo, para que você tenha as regras do jogo. Só de você ter regulação, você inibe a prática criminosa, usando as redes. Se você tem regulação, você tem previsão de punição, você inibe a prática. Não tô dizendo que você acaba com ela, você inibe. Repetir. Nem isso a gente tem. Tá falando, eles então, por isso, assim, vocês vão ver a coisa correndo frouxa e ser tão simples de demonstrar, como o Felca demonstrou no vídeo, né? Em 5 minutos, ele tava recebendo uma enxurrada de conteúdo questionável, para não usar outro termo. Por isso, porque você não tem inibição nenhuma. O sistema simplesmente tá, é assim que você vai ficar aqui, você vai consumir mais. Mas assim, né, aquilo que a gente falou, serve para esse algoritmo P, mas você consegue replicar com qualquer outro tipo de conteúdo absurdo que você pegar e decidir aí na tua cabeça. Uhum. Ele é excelente para todo tipo de crime, isso é impressionante. Propaganda vai me dar mais lucro? Então toma esse conteúdo aqui, ó, lixo. Não importa se tem gente sendo traumatizada, não importa se tem criança que vai ficar sendo explorada, sendo exposta. Toma. Você vai ficar aqui mais 5 minutos? Então toma. Essa é a filosofia da rede social. Porque não tem nada que a impeça de ser assim. Por isso que quando a gente fala de regulação, é isso que a gente está querendo. Freios, regras, transparência, de modo que as instituições públicas, polícia, Ministério Público, tenham como agir sem precisar ter, para cada caso, um gatilho ou uma exposição. A gente não vai vencer enxugar o gelo se o combate a esse tipo de crime não for sistêmico e institucionalizado. E não é porque não tem regulação. Eu vou deixar bem claro aqui, não que você não possa ter uma relação com essas empresas, tá? Obviamente a gente tem uma relação com o Google. Sim. A gente produz conteúdo para eles aqui. A gente tem relação com outras empresas também. Mas de várias formas, né? Tipo, tanto a gente, criador de conteúdo, quanto o pessoal que é usuário, apenas usuário, né? Pra tudo, né? Pra tudo, tá tudo certo. alguma coisa, qualquer coisa que tu for vender, que tu for comprar... E a gente entende que... Bom, tu acabou de pedir uma farmácia pela internet enquanto a gente tava aqui fazendo a live, né? Então, assim, ser inocente desse jeito não é mais, né? Não é isso, então não usa. Não é assim que as coisas funcionam. E se você está esperando que essas empresas, principalmente de capital aberto, elas tenham alguma preocupação que não seja o lucro, que elas tenham uma preocupação moral, você está mentindo para você mesmo. A gente, principalmente quando vai trabalhar com essas empresas, a gente tem um crivo muito grande de saber o que a gente vai fazer, porque a gente tem total consciência disso. A empresa não vai ser o pêndulo moral para você. Não, é porque se o Google tá falando, eu vou trabalhar com o Google, que o Google tá querendo que anuncie um negócio. Se o Google tá falando que é bom, é porque deve ser. Se o Google tá falando que é seguro, é porque deve ser. Não. Você tem que fazer o seu trabalho de casa. Se você tiver algum impedimento moral de promover certas coisas. Quanto de dinheiro que a Google já não ganhou com venda de placebo, por exemplo. Nossa. Coisas. Você tem que fazer a sua análise, porque a empresa não vai fazer por você. Lembra que o anúncio do Google era, tipo, muita coisa? Não, para várias coisas, inclusive de empresas muito grandes, muito credenciadas no mercado, porque a gente fez uma análise moral da coisa. E a gente chegou à conclusão de que aquilo não era um bom produto para a empresa. É um bom produto. Por quê? Porque ela acha que vai dar lucro. É o único critério dela. A gente fechou um monte de porta na nossa própria cara por isso, gente. Por esse tipo de escolha. Então, assim, não que você não possa ter uma relação. Obviamente, todo dia que eu pego meu celular, eu tô tendo uma relação com o Google. Deixa eu pegar uma outra grande empresa que eu uso no meu celular. Um banco. Sou cliente de um banco, ninguém fazer propaganda para esse banco, porque era uma venda casada de algo que a gente não concordou fazer. Era um banco... Um banco do qual eu sou cliente. Eu muito credenciado. A gente pulou fora do negócio porque a gente não achou moral o produto que estava sendo oferecido. Toda vez que eu abro o Instagram, eu tô concordando em ter uma relação com a meta. Só que, obviamente, que você precisa... Primeiro, não que essas empresas não façam produtos que sejam válidos. E isso obviamente, vai do ponto também. Qual será? Eu acho que era o merchan lá da Fernanda. Da Fernanda. Ou será que era do Celton? O Celton é Bradesco. Pois é. Não, mas é que... cara, esqueci. Muito de negócio no Brasil, tanto de emprego gerado pelo WhatsApp. Besteira e... A gente é da meta. É da meta, tá? Obviamente que eles fazem produto. Quer que eu volte Não, porque a gente já tá fechando 3 horas de live. Mas, cara, não, que eu ia falar justamente sobre isso, sabe? E daí, quando tu é um influenciador e tu tá falando, e eu vou trazer a questão de bet. Eu não fecho com bet. Uhum. Mas é que bet não sei o que, porque todo mundo fecha.
Meu brother, o que tu quiser achar de desculpa, justificativa para te iludir, para iludir o teu público e fazer o que tu quiser, é uma coisa. O público da Beth até foi embora. Já. Não, pelo menos saibam que se vocês querem perder dinheiro, não vai ser por minha culpa, entendeu? Sim. Mas agora, e é muito difícil para as pessoas entenderem, porque, de novo, o quanto a gente enxergar rede social como algo não profissional, algo que não é trabalho de verdade, a gente vai passar um pano para um influenciador que divulga tigrinho, que faz rifa, que divulga venda casada para um, tu entendeu? Então, assim, cara, é toda uma mudança que a gente precisa ter, como a gente enxerga as coisas de fato, como a gente enxerga o nosso trabalho, como a gente enxerga o trabalho das pessoas, como os trabalhos mudaram, sabe? Sim, sim. Porra, enfim. Outros válidos que são bons para várias pessoas. Só que o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: a relação que você tem que ter com essas empresas é com a perspectiva de que ela só está interessada no lucro. E você fazer um julgamento diário sobre cada uma das atitudes que existem ali. Se vale a pena você engajar com essa empresa ou não. Porque, obviamente, também você não pode ser inocente achando que você só vai conseguir, você vai operar na vida só se relacionando com agentes, né, pessoas, organizações que ajam moralmente. Isso é impossível no dia de hoje. É impossível. Porém, não se engane achando que essas empresas têm outro interesse. Toda vez que ela está fazendo um relacionamento com você, é porque ela está pensando no lucro. Por isso que eu acho, e eu e a Nilce defendemos isso daqui, que coletivamente a sociedade deve usar os poderes do Estado para poder regulamentar essa relação e limitar a imoralidade na busca do lucro que essas empresas tendem a expressar. Gente, é o seguinte... Ou seja, vai ser difícil, viu? Vai ser não bem vai difícil. ser difícil enquanto o foco não seja o que tem que ser foco, sabe? Vamos parar de ser trouxa e cair em como que chama? Quando tu tá usando uma coisa para tirar o foco do que deveria ser, entendeu? Sim. A gente precisa falar, sim, sobre regulamentar as redes sociais e não agora criar uma CPI do Ítalo Santos, sabe? Sim. Tipo, óbvio que tem que ser investigado esse caso, que, de novo, o Ministério Público já sabe que existe há um bom tempo, né? Mas é que enquanto a gente não matar o problema onde ele surge, a gente só vai estar achando novos Ítalo Santos